E teremos Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Essa negociação acabou durando vários anos e agora oficialmente foi concretizada. Agora, a pergunta que se coloca nesse momento é a seguinte: será que o Carlo Ancelotti é realmente o melhor nome para a seleção brasileira? Se você quer entender um pouco melhor o modelo de jogo do Carlo Ancelotti e como ele vai se encaixar com o elenco que o Brasil dispõe hoje na sua seleção, dá uma olhada nesse vídeo até o final que a gente vai discutir aqui vários pontos aí que muita gente acaba deixando de fora um pouco das suas análises, quando fica naquela análise um pouco mais focada no currículo do Carlo Ancelotti, que realmente é muito vitorioso, talvez o mais vitorioso aí dessa geração do futebol. Agora, tem um outro vídeo aqui que eu havia feito quando começaram as negociações Ancelotti Seleção Brasileira, Ancelotti CBF, sobre o modelo de jogo do Carlo Ancelotti nas diferentes equipes que ele passou. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar o link aqui, deve estar aparecendo para você no card. Eu vou deixar também a lista dos vídeos que eu vou utilizar como referência aqui na descrição desse vídeo que você tá vendo, mas um que eu recomendo fortemente que você assista é esse que eu havia feito sobre como jogam as equipes de Carlo Ancelotti. Tudo em detalhe lá para você entender um pouco melhor o modelo de jogo e essa versatilidade tática que ele adota em diferentes elencos, com diferentes perfis de jogadores que ele pode ter à sua disposição. Mas nesse vídeo a gente vai fazer um apanhado geral e levantar algumas questões então, que estão ficando um pouco fora ali do holofote pra gente chegar na seguinte conclusão: será que de fato o Ancelotti é realmente o melhor nome para a seleção brasileira nesse momento? E a primeira pergunta que vale a pena a gente levantar aqui é: qual é o perfil dos jogadores que tendem a ganhar um pouco mais de espaço? Então a gente tá falando um pouco mais da escalação, ou melhor, da convocação da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Então se a gente pegar aqui alguns pontos do modelo de jogo do Carlo Ancelotti, falando especificamente, por exemplo, da saída de bola dos times do Ancelotti, que tem um padrão bem definido, né? Se a gente pensar então em dois extremos, mas é aquele mesmo esquema então do vídeo do modelo de jogo do Ancelotti, em um extremo a gente tem técnicos que gostam de assumir riscos na sua saída de bola para tentar descompactar o seu adversário e fazer ataques ali com um potencial de perigo um pouco maior, ou técnicos que não gostam de assumir riscos na sua saída de bola. Definitivamente o Carlo Ancelotti tá mais nesse outro extremo aqui, técnicos que não gostam de assumir muito risco na sua saída de bola. Por isso que a maioria das equipes do Carlo Ancelotti, quando elas são pressionadas na sua saída de bola, ou seja, o adversário fazendo ali o bloco alto, marcação, pressão mais intensa, geralmente o time opta por fazer uma saída de bola mais longa, e esse ponto é muito importante para determinar o perfil dos jogadores, em especial os jogadores de ataque e os meio-campistas. Isso porque a tendência é que jogadores mais que são utilizados como referência, por exemplo, caso do Pedro, caso do Igor Jesus, são nomes que tendem a ganhar um pouco mais de força, pelo menos o perfil desses jogadores, são jogadores muito bons na briga pela primeira bola, mas também os meio-campistas fortes no jogo na briga pela sobra, na segunda bola, jogadores mais rápidos, jogadores inteligentes que conseguem ter um poder ali de briga pela sobra, aumentam as chances dessa saída de bola mais longa funcionar, são jogadores também que tendem a ganhar um pouco mais de espaço. Eu estarei o Casemiro, né, com certeza é um jogador que a gente vai ver voltar a jogar na frente da seleção brasileira, mas também nomes como, por exemplo, o Ederson da Atalanta, que é um jogador que faz muito bem essa função de avançar, tem bastante inteligência, bastante força para brigar pela segunda bola, mas definitivamente esse perfil a gente vai começar a ver um pouco mais ali povoando o meio de campo da seleção brasileira. Agora, em termos de posse de bola, uma das maiores armas ofensivas do Carlo Ancelotti são os contra-ataques. Isso são em diferentes equipes, né? São equipes que atacam bastante em transição. Então, principalmente pelos lados do campo, a gente vai ver muita velocidade. Então, não foi um caso específico porque ele tinha o Vinícius Júnior pela esquerda, porque ele tinha o Rodrigo, que ele escalava improvisado ali pela direita, que o time atacava muito pelos lados do campo. É característica aí de vários trabalhos que ele já fez, essa transição mais rápida, mais veloz, explorando a versatilidade, mas principalmente o improviso dos jogadores. Tem tudo a ver com a filosofia de jogo ofensiva dele, mas calma que a gente vai falar um pouco mais em detalhe disso mais adiante no vídeo. Mas de maneira geral, o que eu gostaria de falar é justamente isso, né? O perfil dos jogadores de ataque tende a não mudar tanto assim. Isso porque o Brasil vive hoje uma safra com grandes pontas aí à disposição nas suas convocações. Então, acredito que Rafinha, Vinícius Júnior são nomes que a gente vai ver que vão ser muito importantes aí para a seleção brasileira, justamente por conta dessa força ofensiva que o Ancelotti acaba escorando as suas equipes com base nas transições rápidas. Agora, uma segunda questão que se coloca bastante é qual vai ser o esquema tático adotado pelo Carlo Ancelotti. E aí é bom a gente fazer uma configuração aqui dividida em duas categorias: posicionamento do time sem a bola, posicionamento do time com a bola. Eu não sei se você tá aqui no Categoria Canal há bastante tempo, mas é sempre bom fazer essa distinção em termos de posicionamento. Isso porque fatalmente uma equipe vai ter pelo menos dois posicionamentos, com a bola ou sem a bola. Além disso, a equipe pode adotar diferentes posicionamentos dependendo da altura do bloco de marcação, da situação de ataque, mas enfim, se a gente considerar então o modelo de jogo do Carlo Ancelotti, a gente vai perceber então que são equipes extremamente versáteis, não é de um trabalho para o outro, uma equipe dele se posicionava de uma maneira, outra ele mudou. Geralmente essa versatilidade é dentro do próprio trabalho. Por exemplo, no último trabalho dele à frente do Real Madrid,
Madrid, tem várias análises aqui do canal, onde a gente detalha bastante isso. O time mudava constantemente o seu desenho defensivo de acordo com o adversário que ia enfrentar. O caso mais clássico disso foi nos El Clássicos, né? Jogando contra o Barcelona, o time praticamente fez 5 partidas, 4 jogos oficiais, mais um amistoso ali pré-temporada, e nas 5 partidas o time adotou escalações e uma somatória de fatores, né? Escalações e organizações defensivas completamente diferentes. O time acabou perdendo as 5 partidas, mas acabou tentando estancar a ferida de uma partida para outra e acabou oferecendo outros espaços aí que o Barcelona soube muito bem aproveitar. Mas se você tiver mais interesse em saber sobre isso, dá uma olhada nos vídeos anteriores aqui do canal sobre os detalhes das análises dos El Clássicos. Agora, definitivamente, esse ponto específico da estratégia, da versatilidade, né, que o Ancelotti acaba adotando então nos seus esquemas táticos, tá tudo muito detalhado lá no vídeo sobre como jogam as equipes do Carlo Ancelotti. Tem um panorama geral dele desde os primeiros trabalhos, inclusive tem uma análise completa aqui no canal também sobre o Milan de Carlo Ancelotti, para você entender um pouco melhor essa versatilidade. Mas a gente pode concluir então que o time não vai ficar preso a um esquema tático, muito diferente, por exemplo, do que jogava o Brasil de Tite. Não tô entrando na questão do que é melhor, do que é pior, mas provavelmente é isso que a gente vai ver. Uma seleção que tem uma flexibilidade maior em termos de posicionamento defensivo especificamente. É bom a gente deixar isso bem claro, porque ofensivamente, aí sim o Ancelotti tem alguns posicionamentos que ele tende a repetir em diferentes partidas, e inclusive repetir também em diferentes trabalhos. Isso porque, uma vez que o time então não encontra espaço para fazer a sua principal arma, que são os contra-ataques, essa é uma característica muito marcante de praticamente todos os trabalhos do Ancelotti, o time vai pegar então o seu adversário ali em bloco baixo, e aí começa então essa estrutura de posicionamento que o Ancelotti tende a repetir em diferentes trabalhos. Geralmente o time gosta muito de adotar mobilidade, movimentações um pouco mais aleatórias, mas geralmente se concentrando em um dos lados do campo, mas sem perder a amplitude. Com isso, a gente pode chegar à conclusão que os laterais muito provavelmente serão muito mais exigidos na fase ofensiva. Também é um traço bem marcante aí da seleção que a gente havia visto na Copa anterior com o Tite, onde os laterais eles fechavam mais ali ao lado do Casemiro para deixar o pé de pressiona encaixado, mas para proteger as tentativas de infiltração que geralmente nasciam com o Neymar ali pela esquerda. A gente viu isso em detalhes também aqui no acompanhamento que a gente fez aí da Copa do Mundo de 2022. Essa vai ser uma grande diferença, mas também um ponto muito importante para a gente ter em mente em termos de fase ofensiva do time atacando seu adversário em bloco baixo. É bom a gente ter então uma distinção entre dois extremos, mais uma vez para facilitar aí a nossa compreensão. Existem treinadores que adotam um estilo mais controlador nessa fase do jogo, gostam de ter jogadas um pouco mais estruturadas, mais treinadas, mais planejadas, mais ensaiadas, digamos assim. E existem treinadores que gostam de organizar inicialmente, né, adotar um posicionamento inicial, mas a partir dali deixar a decisão, né, delegar quais são as jogadas tentadas para os jogadores dentro de campo. Definitivamente, então, desses dois extremos, o Ancelotti não é um cara conservador, ele é um cara que gosta de delegar muito a responsabilidade ofensiva para os seus jogadores. Por isso que você pegar aqui as grandes equipes que o Carlo Ancelotti dirigiu, mas que ganharam títulos, são equipes que tinham bons jogadores de ataque, jogadores decisivos, que conseguiam resolver a parada ali quando a coisa apertava. Esse ponto é muito importante. Isso porque se a gente fizer um paralelo então, obviamente nem tudo são flores, né? Não é só alegria o Carlo Ancelotti, obviamente alguns desafios vão aparecer. Na minha visão, se a gente pegar aqui as análises anteriores da seleção brasileira, quais são os principais pontos negativos dos trabalhos lá do Fernando Diniz, também do Dorival Júnior, onde a seleção sofria mais? Justamente na criação dos planos de jogo. Isso porque se a gente pegar atletas, por exemplo, como o Rafinha. O Rafinha é um jogador que joga muita bola no Barcelona, justamente porque o Barcelona tem bons planos de jogo, ou seja, jogadas que são um pouco mais estruturadas, que o jogador não precisa ficar improvisando, não precisa ficar se adaptando demais. Geralmente as movimentações acontecem, elas são mais coordenadas coletivamente, isso facilita a tomada de decisão do atleta. Definitivamente, isso vai acabar sendo um ponto então de desafio para o Ancelotti, como ele gosta muito de delegar. E enquanto os modelos de jogo anteriores, né, dos treinadores anteriores da seleção brasileira ainda estavam sendo construídos, essa delegação ali pro ataque brasileiro acabou travando muitas vezes o ataque posicional da seleção brasileira, né? Só lembrando que ataque posicional nada mais é do que ataque ao bloco recuado, quando o adversário tá postado ali no seu desenho defensivo, não tem nada a ver com o jogo de posições. Nesse ponto, acredito eu que a seleção brasileira pode acabar sofrendo um pouco nesse começo de trabalho do Ancelotti, principalmente por conta desse estilo de liderança, delegar para os jogadores de frente conseguirem encontrar os espaços e se adaptarem, porque acabava sendo então uma dificuldade anterior. Agora, em termos de dinâmicas, movimentações, geralmente o time então usa essas aproximações para trabalhar passes, troca de posições, tentar infiltrar por dentro do bloco adversário, mas quando encontra blocos efetivos e muito compactados, o time gosta de explorar as jogadas de inversão. Por isso que o time do Real Madrid acabou sentindo tanta falta assim do Toni Kroos nessa temporada, né? E aí eu já puxo até um gancho aí para os jogadores de confiança dele, que ele trabalha ali no Real Madrid. Um deles é o Militão. Muitas vezes a gente via no começo dessa temporada, antes do Militão ter a sua lesão,
ele ser exigido nessa função de distribuir, tentar as inversões, tentar as jogadas mais longas, a saída de bola mais esticada. E se você acompanha as análises que eu havia feito aqui no canal, esse foi um dos grandes pontos negativos, infelizmente essa aqui é a grande verdade. A saída de bola do Real Madrid não funcionava tão bem e a distribuição de jogo acabou também muito travada por conta da falta do Toni Kroos e do Ancelotti acaba exigindo então essa função dos defensores, né? Entre eles o Militão, o Alaba começou a temporada como titular, mas depois entrou o Rudiger também e nenhum deles conseguiu entregar o nível de qualidade que entrega um Toni Kroos. Acredito eu que no futebol mundial vai ser muito difícil achar um cara que consiga distribuir o jogo tão bem, armar tão bem os contra-ataques. Por exemplo, Vinícius Júnior sentiu muita falta, né, das armações do Toni Kroos. Acredito que vai ser muito difícil substituir. De qualquer maneira, no Brasil a gente também não tem muitos jogadores com esse perfil, com esse nível de eficiência que tinha, por exemplo, um Toni Kroos. A gente tem bons jogadores, bons zagueiros construtores, mas o nível de eficiência um pouco mais baixo. Então talvez tenhamos que ter um pouco mais de paciência nessa construção mais longa que a seleção brasileira provavelmente vai adotar, tanto na saída de bola quanto também na hora de atacar o seu adversário ali em bloco baixo. Agora, em termos defensivos, talvez aí uma das grandes contribuições do Ancelotti. Qual é o modelo de jogo do Ancelotti? Se a gente pensar então de novo em dois extremos, entre uma equipe que é mais presa à disciplina de posicionamento, manter as linhas, tentar manter a unidade do bloco, e uma equipe que vai encaixando a marcação de acordo com o posicionamento do adversário, fazendo aquelas perseguições individuais um pouco mais longas, definitivamente o Ancelotti está mais perto desse segundo extremo aqui, aquele encaixe de marcação mais individual. Não é uma marcação puramente individual, que fique bem claro isso, mas o time se organiza então de acordo com o esquema tático adotado, que é variável, como a gente já falou aqui, mas depois que se organiza, o time tenta encaixar a marcação. E esse ponto acaba apresentando também uma outra vulnerabilidade. Se a gente pensar então no perfil dos jogadores, inclusive é uma coisa que ele já apresentava também lá no Real Madrid, por conta de alguns pontas da seleção brasileira, por exemplo, Vinícius Júnior, ou até mesmo de atacantes, meio-campistas, como vai ser, por exemplo, o caso do Neymar, caso ele volte ali para a seleção brasileira, é muito difícil você exigir esse tipo de perseguição mais longa de jogadores com essa característica, ou melhor, que tem ausência dessa característica mais defensiva. Então, muitas vezes o que a gente via é que o Vinícius Júnior acabava parando as perseguições e deixava espaço para que o lateral adversário conseguisse gerar superioridade numérica para cima do lateral do Real Madrid. Isso pode acontecer também pelo corredor central, caso o Neymar jogue como meio-campista, como por exemplo a Croácia fez contra o Brasil de 2002. Você ter um meio-campista a mais e um meio-campista seu que não marca, definitivamente você acabou de entregar o meio-campo para o seu adversário. E como o Ancelotti gosta desses encaixes, dessas perseguições mais individuais, não tem muito sistema de cobertura baseado no desenho, acredito eu que esse também pode ser um grande ponto de desafio aí para o sistema defensivo da seleção brasileira, pensando claro em adversários que têm um poder ofensivo maior, como é o caso aí da Colômbia, da Argentina, do Uruguai, ou lá na Copa do Mundo. Afinal de contas, acho que esses adversários o Brasil não vai enfrentar mais antes até da Copa do Mundo, mas não deixa de ser aí um ponto de vulnerabilidade pra gente ficar de olho e ver como ele vai armar e tentar estancar essas feridas por conta da escalação ofensiva aí do Brasil. Isso tem tudo a ver também com a escola italiana, né, o estilo de jogo italiano aí do Ancelotti. Se você pegar ali os jogos do campeonato italiano, você vai ver que muitas equipes fazem essa marcação mais individual, mais fora do desenho defensivo. Se você pega os jogos do campeonato italiano, você olha o desenho defensivo das equipes e ele tá sempre um pouco mais desfeito, né? As linhas estão sempre um pouco mais tortas, diferente, por exemplo, se você pegar um campeonato inglês ou o próprio campeonato alemão, que é um campeonato que tem muita disciplina de posicionamento. É bem interessante a gente ver esse traço mais cultural dentro das ligas. Agora, falando em termos de estilo de liderança, será que o Ancelotti então vai ter uma boa gestão de grupo frente a esse grupo da seleção brasileira? O Ancelotti é conhecido como um grande gestor de grupo, talvez um dos maiores gestores de grupo dessa geração de treinadores. E a seleção brasileira tem um grupo que não é muito difícil de ser gerido, essa que é a grande verdade. Se a gente pegar aqui historicamente os grupos de seleções brasileiras, os desafios definitivamente estavam décadas e décadas atrás. Jogadores com personalidade mais forte, convocações mais polêmicas, porque muitos jogadores de alto nível ficavam fora dessa convocação, então já tinha pressão na própria convocação. Acredito eu que nessa geração o desafio não é tão grande assim de gerenciar egos dentro do grupo. Então acredito eu que esse ponto ele definitivamente vai tirar de letra. Agora o Ancelotti foi contratado então com o status de ganhar títulos, né? Ganhador de títulos por conta do seu currículo, muito mais mesmo até do que como jogam as suas equipes. Essa aqui é a grande verdade. Inclusive a própria repercussão da contratação do Ancelotti tem muito levado em conta o quê? Justamente o currículo do Ancelotti, um campeão, ganhou tudo por onde passou, treinador que tem bagagem, tem vivência, tem experiência, muito mais do que como é a saída de bola do Ancelotti, o estilo de jogo dele. É um time de mais posse de bola, é um time mais vertical, é um time que marca forte, ou é um time que marca alto, marca baixo. Pouco a gente tá ouvindo falar sobre isso, mas esse não deixa de ser um ponto importantíssimo. Agora, indo direto ao ponto, depois de ter falado tanto assim, né, indo direto ao ponto que eu acabei abrindo esse vídeo, será que o Ancelotti é o nome certo para a seleção
seleção brasileira? E aí existem então várias frentes que você pode abordar essa pergunta. Vou usar aqui alguns raciocínios lógicos. Um deles é o seguinte: se a gente comparar então com o seu antecessor, o Dorival Júnior, com a contratação do Ancelotti, trocando apenas ali a comissão técnica então, o Brasil, a seleção brasileira, ela acabou de aumentar suas chances para ganhar a Copa do Mundo ou ela diminuiu suas chances de ganhar a Copa do Mundo? Na minha visão, ela acabou de aumentar suas chances para ganhar a Copa do Mundo por vários fatores. Primeiro deles, o Dorival Júnior, nas coletivas que a gente via dele, desde lá da apresentação dele, quando o Edinaldo anunciou o Dorival Júnior, o que a gente via sempre? O Dorival com aquele peso maior de ter que resgatar uma identidade, criar uma identidade para a seleção brasileira, uma coisa mais cultural do futebol brasileiro, e esse de fato é um objetivo bastante ambicioso. O Ancelotti não vai chegar com esse status de tentar resgatar o futebol brasileiro, afinal de contas ele é italiano, ele vem mais com essa bagagem de resultado, ganhar títulos. Então a gente pode pensar também em dois extremos: jogar bem e priorizar o resultado. Muitas equipes então elas podem priorizar jogar bem primeiro, construir um modelo de jogo mais sólido, deixando em segundo plano, não tô falando para desconsiderar a questão do resultado, mas deixando talvez em segundo plano a questão do resultado para construir um modelo mais sólido, que seja mais sustentável, que aumente as chances de vitória frente a qualquer tipo de adversário. Esse é um caminho possível, não tô nem comparando aqui o que é certo e o que é errado, cada um tem a sua própria visão. Agora existe um segundo modelo que é simplesmente maximizar o resultado, e aí baixar as linhas, jogar por uma bola parada ou por um contra-ataque, você maximiza então impacto mais rápido para ter resultados. Por conta então do Ancelotti não ter essa bagagem de resgatar o jogo bonito da seleção brasileira de 82, por exemplo, de 70, ou as arrancadas mirabolantes dos jogadores de 2002, ele pode se dar o luxo, por exemplo, de um jogo Brasil e Argentina, onde o Brasil estava tentando identificar ali um modelo de jogo mais proativo, de pressão alta, que acabou não funcionando e acabou sendo catastrófico. Caso o Ancelotti estivesse à frente do Brasil naquele jogo, ele não teria problema nenhum em baixar as linhas e fazer o Brasil jogar na retranca, não teria problema nenhum tentar ficar saindo ali nos contra-ataques ou esperar alguma bola parada, maximizar ali a saída pelo lado, por exemplo, com algum ponta mais veloz. Então, na minha visão, por conta dessa abordagem mais pragmática, mais prática, mais próxima de focar em resultado em si, acredito eu que a seleção brasileira acabou de aumentar suas chances de ganhar a Copa do Mundo com a contratação do Ancelotti. Agora, se a gente falar então sobre destinos do futebol brasileiro, afinal de contas, a seleção brasileira é justamente o produto, digamos assim, então, que é o vetor do futebol brasileiro, né? Representa então culturalmente o futebol brasileiro. A gente acabou então de ficar um pouco mais distante das origens, das raízes brasileiras, o que também acaba abrindo uma segunda discussão bem importante que vale a pena a gente só abrir um parênteses aqui para você expandir ali os pensamentos, né? O Brasil de fato acaba não tendo, na minha visão pelo menos, uma identidade muito prática ao longo da história. Isso porque a seleção de 70 jogava de uma maneira, tem análise detalhada aqui no canal sobre isso, era uma seleção muito mais versátil em termos de modelo de jogo, usava muito as inversões longas, inclusive os jogadores trocavam lançamentos em inversões de 50 metros, como se estivessem fazendo passes ali de 5 metros. A seleção de 82, por exemplo, era totalmente baseada ali nas tabelas de ultrapassagem, 1-2, poucos toques na bola, muita verticalidade, progressão rápida. A seleção de 2002, por exemplo, era uma seleção onde tinham vários jogadores ali de arrancada, explosão e força, correr com a bola. Então, se a gente pegar aqui as Copas que a gente foi ganhando ao longo da história, cada uma tem a sua característica, não existe um traço marcante que seja comum em todas elas. Esse é um ponto importante pra gente falar sobre, então, resgatar a origem do futebol brasileiro. Qual de fato é a origem do futebol brasileiro? Na minha visão, o DNA da força do futebol brasileiro é justamente ser eficiente de acordo com os jogadores que você tem à sua disposição ali, mas claro, sempre jogando de uma forma que acabava gerando um espetáculo por si só. São jogos que são prazerosos de serem assistidos. Trocas de passe, dribles, inversões longas com precisão, tudo isso acaba encantando então o verdadeiro fã de futebol. Agora, claro que para você conseguir projetar melhor e visualizar a seleção brasileira na mão do Carlo Ancelotti, você precisa assistir esse vídeo que tá aparecendo para você aqui no meio da tela, onde eu detalho lá passo a passo como funciona o modelo de jogo do Carlo Ancelotti nas diferentes equipes que ele passou, análise bem detalhada com várias imagens lá para você conseguir visualizar isso melhor. Vale a pena você assistir e eu espero você lá pra gente continuar essa conversa.